O estancieiro achou que era só mais uma noite, até ver uma mulher ensanguentada e 7 crianças escondidas entre os fardos de lã. A noite caía pesada sobre a estância Boa Travessia, e com ela, o silêncio que o estancieiro Baltazar Pires conhecia tão bem. O vento, vindo dos campos abertos de Quaraí, uivava uma cantiga triste, lembrando os ecos da Guerra dos Farrapos, que parecia se espalhar como fogo seco. Baltazar, um homem de 40 anos, com o corpo marcado pelo trabalho e o rosto pela solidão, caminhava entre os galpões, cumprindo sua rotina austera. Cada passo, cada sombra, parecia carregar o peso de um tempo que não voltava. Foi então que um barulho quebrou a quietude, vindo do galpão principal onde a lã bruta se amontoava em fardos. Um som miúdo, quase um gemido abafado, que não combinava com o ranger da madeira ou o farfalhar do vento. Baltazar parou, o corpo tenso, a mão instintivamente buscando a coronha de sua faca. Caminhou devagar, os olhos acostumados à penumbra, até os fardos mais altos. E ali, no meio daquele amontoado quente e lanoso, viu uma mulher, os cabelos escuros soltos e emaranhados, o vestido rasgado em vários pontos, sujo de terra e de manchas escuras, que ela sabia não eram só dela. Seu rosto, antes bonito, agora mostrava a marca do cansaço e do medo. Era Clara Monteiro, e seus olhos arregalados de pavor fitavam Baltazar como se ele fosse um lobo pronto para atacar. Em volta dela, amontoados como pintos assustados, estavam 7 crianças, de tamanhos e idades variadas, todos miúdos, famintos, com os olhos vidrados de susto. O sangue, que não era só da mulher, contava uma história de luta e desespero. O pânico dela era quase palpável, se chocando com a feição dura do estancieiro. Clara, com a pouca força que lhe restava, apertava as crianças mais perto, como se pudesse escondê-los dentro de si. Ela não tinha palavras, apenas o som abafado de sua respiração. Baltazar, por sua vez, sentiu um calafrio na espinha que não vinha do frio da noite. Seu olhar, que antes era de desconfiança, se misturou com algo mais urgente. De repente, um som distante, mas que crescia rápido, furando o silêncio da pampa. O trote de muitos cavalos se aproximando em disparada. O coração de Clara pulou na garganta e ela se encolheu ainda mais. Baltazar, no entanto, sabia o que aquilo significava. Jagunços e, pelo jeito, muitos deles. Estão vindo atrás de nós. O sussurro de Clara mal saiu, carregado de um terror que ele compreendeu de imediato. Ela não precisava dizer que cobravam uma mulher e as crianças, pois a urgência em seus olhos e o som lá fora já falavam por si. Os homens do coronel Glicério Tavares, pensou Baltazar. Aquela gente suja que não respeitava a vida de ninguém. Algo naqueles olhos de mãe desesperada e no som que se aproximava rápido demais, tocou uma fibra escondida no peito do estancieiro. Uma força antiga, talvez o instinto de proteger os fracos, ou a lembrança de um tempo em que ele falhou. Ele agiu sem pensar, a voz grave, quase um rosnado, mas com uma autoridade que Clara, mesmo apavorada, obedeceu. Rápido, escondam-se, ali entre os fardos maiores, não façam um pio. Clara, sentindo a mão firme de Baltazar em seu ombro, a empurrando para o esconderijo, reuniu as crianças. Com a velocidade do desespero, eles se espremeram entre os grandes fardos de lã, se misturando à escuridão e ao cheiro forte do animal. O último a se esconder foi o menorzinho, que soltou um choramingo abafado. Baltazar o cobriu com um pedaço de lona. Do lado de fora, o trote dos cavalos se fez ensurdecedor. O ar no galpão ficou pesado, carregado de medo e da promessa de um perigo iminente. A vida de Clara e dos 7 pequenos, agora, estava nas mãos daquele estancieiro de rosto fechado que se virou para enfrentar a ameaça que batia à porta de sua estância. O trote dos cavalos parou de repente. Um bando de homens armados e sujos de poeira se amontoou na entrada da estância. Baltazar Pires, com a faca ainda na cintura, mas com a postura ereta de quem era dono daquelas terras, saiu do galpão principal. Seu rosto, inexpressivo como uma pedra, não entregava o coração que batia apressado no peito. "O que querem, senhores?" Sua voz saiu grave, sem vacilar, cortando o ar frio da noite.
O chefe dos jagunços, um homem de barba rala e olhar faminto, empurrou o chapéu para trás. Procuramos uma mulher e as crianças, estancieiro. Uma viúva que fugiu de umas contas penduradas. Passou por aqui, ouviu algo? Baltazar cruzou os braços, fitando o homem nos olhos, sem desviar. Por aqui não. A pampa é grande e esconde muitos segredos. Não vi mulher nem criança, apenas o gado dormindo e o vento uivando. Minha estância é lugar de trabalho, não de esconderijo. Houve um momento de silêncio pesado, onde apenas o relinchar de um cavalo quebrava a tensão. O jagunço o estudou, tentando encontrar uma fresta na armadura do estancieiro. Mas o olhar de Baltazar era firme, sua pose de quem não tinha nada a esconder era convincente. Que seja, então, resmungou o chefe contrariado. Mas se aparecerem, estancieiro, lembre-se a quem devem lealdade. O coronel Glicério Tavares não gosta de quem atrapalha seus negócios. Com um aceno seco, o bando virou os cavalos e partiu, o trote diminuindo aos poucos na escuridão. Baltazar só relaxou quando o último resquício de som desapareceu na distância. A ameaça tinha ido embora, mas ele sabia que pairava no ar como a fumaça de um incêndio recém-apagado. Ele voltou para o galpão, onde Clara e as crianças esperavam, apertadas entre os fardos. O cheiro de medo era forte. A mulher, com os olhos fixos nele, parecia um animal acuado, pronta para fugir a qualquer sinal de perigo. Eles se foram, disse Baltazar, a voz um pouco mais suave, mas ainda carregada de cansaço. Por enquanto. Clara soltou um suspiro que parecia ter guardado por horas, e as crianças, aos poucos, foram mostrando os rostos miúdos. Baltazar as viu, uma por uma, e um nó se formou em seu peito. 7 vidas, dependendo daquele homem que jurou nunca mais proteger ninguém. A imagem de sua esposa, perdida na guerra, veio em sua mente como um relâmpago doloroso. Ele havia falhado uma vez. O medo de falhar de novo era um fardo pesado. Não posso deixá-los aqui, ele declarou, a voz voltando ao tom duro, quase como se estivesse brigando consigo mesmo. Não é seguro, mas também não posso mandá-los para a rua. Clara encolheu-se esperando a sentença. Ela conhecia bem a forma como os homens de poder falavam, sempre com condições e ameaças veladas. Tenho um galpão menor, mais distante. Ou posso ceder uma parte da casa principal, isolada. É um teto, por hora. Mas com minhas regras. Vocês não podem chamar atenção, não podem causar problemas. Se os homens do coronel voltarem, não há esconderijo que os salve. E eu não me envolvo em disputas de outros. Entendeu, prenda? A oferta de Baltazar não era um convite, mas um ultimato. Um refúgio temporário, sob a sombra de uma ameaça constante. Clara, com o corpo exausto e o coração partido, viu a única chance de segurança para seus filhos. Seu medo de homens poderosos, de suas palavras e suas ordens, era um velho companheiro. Mas o desespero de uma mãe era mais forte. Sim, estancieiro. Entendi. Agradeço a sua bondade. Ela não sabia se era bondade ou apenas uma obrigação incômoda. Baltazar a fitou, e por um instante seu olhar pesado pareceu ver além da mulher assustada, percebendo a força que ela escondia. Meu marido, ele foi morto por cobradores, estancieiro. Ligados a um homem poderoso, Clara murmurou sem dar detalhes, testando o terreno. Ela não podia, ainda não, revelar o verdadeiro perigo que carregava. Baltazar apenas assentiu, afeição séria. Não perguntou mais, não insistiu. Ele tinha seus próprios fantasmas para combater. Naquela noite, sob a luz fraca de uma lamparina, Clara e as crianças se instalaram no pequeno galpão que lhes foi cedido. Era um acordo tenso, de coexistência forçada, onde o silêncio era a única regra e a perseguição, a sombra que os acompanhava. No coração da pampa, um novo lar improvisado nascia, carregado de segredos e de um perigo que ainda estava por vir. O sol da manhã, ainda fraco, mal espiava por cima dos morros quando Clara e as crianças foram levadas para o novo alojamento. Não era o galpão de lã, mas uma construção de pedra e madeira, um pouco afastada da casa principal, com um fogão a lenha e camas simples. Para Clara, depois de dias fugindo e noites sem sono, aquele teto era um abraço. O Pampa, antes um campo aberto de perigos e incertezas,
agora parecia um muro protetor, guardando-os de tudo que havia ficado para trás. Mas a paz era apenas aparente. A presença de uma família tão grande, com 7 crianças de idades variadas, quebrou o silêncio da estância como um trovão. Baltazar Pires, o estancieiro, parecia sentir o peso da mudança em cada fibra de seu ser. Ele era distante, os olhos escuros observando-os de longe, quase ríspido em seus poucos comandos. Seus passos eram pesados, sua feição mais dura do que nunca. Para Clara, era como viver sob o olhar vigilante de um gavião, sempre à espreita. Ela, com a coragem de uma leoa, lutava para manter a ordem. As crianças, assustadas e famintas, demoraram a se acostumar. O menorzinho, um garoto de uns 3 anos, chorava baixinho por sua mãe à noite, e Clara o apertava contra si, prometendo um futuro que nem ela mesma via. A menina do meio, com uns 8 anos, curiosa e esperta, não parava de perguntar sobre o homem grande que os havia salvado. O mais velho, um rapazinho de 12, tinha um ar de desconfiança nos olhos, um jeito de encarar Baltazar que era quase um desafio silencioso. Ele sentia o peso da responsabilidade, o desejo de proteger a família que agora cabia a ele, e o estancieiro parecia uma barreira. Clara se desdobrava, arrumava as camas, acendia o fogo, pedia aos peões um pouco de alimento, sempre com a cabeça baixa, evitando o olhar do estancieiro. Ela ensinava as crianças a se manterem quietas, a não perturbarem a paz do lugar, a serem como sombras. Mas o barulho da vida era impossível de conter. Risadas abafadas, pequenos choros, o burburinho de vozes infantis. Tudo isso era um som novo para Baltazar. Ele as observava, de longe da porta do seu escritório ou enquanto passava a cavalo pelos galpões. Via Clara, com as mãos no quadril tentando organizar os pequenos, a força em seu corpo magro, a determinação em seu rosto cansado. Via o mais novo correndo atrás de uma galinha, a risada solta que ecoava pelos campos, e cada som, cada imagem, era uma pontada em seu peito. Aquelas crianças, aquela mulher, eram um espelho que ele tentava quebrar. A vida que elas traziam para a estância, a energia, a necessidade de proteção, tudo isso reavivava as memórias dolorosas de sua esposa. A dor da perda, o fracasso em protegê-la, era um fantasma que ele carregava. E agora, 7 vidas e uma mulher corajosa dependiam dele. O medo de falhar novamente apertava seu coração, fazendo-o endurecer ainda mais. Clara e as crianças, como estranhos em um ninho que não era o seu, tentavam estabelecer uma rotina mínima. O sol subia e descia, pintando o céu da pampa com cores de esperança e melancolia. Baltazar, de longe, as observava. A imagem da nova família despertava memórias dolorosas e um conflito silencioso se formava em seu interior. Proteger ou se afastar, seguir o instinto ou deixar o medo vencer. A estância, antes um lugar de solidão, agora pulsava com uma nova e incômoda vida. Clara, mesmo com o corpo cansado e a mente cheia de preocupações, não podia deixar de notar o estancieiro. Baltazar Pires era um homem de poucas palavras e muitos silêncios. Em meio à vastidão da pampa, ele parecia uma ilha, sozinho em sua própria terra. Mesmo com toda a autoridade que carregava, com o respeito e talvez o medo dos peões, havia uma solidão profunda em seus olhos, um peso que ele carregava nos ombros largos. Ela via isso quando ele montava a cavalo ao longe, quando sentava à mesa em silêncio, ou quando simplesmente observava o horizonte, perdido em pensamentos. Não era só a solidão da estância, era a solidão de um homem que parecia ter esquecido como sorrir. E ele, por sua vez, embora tentasse manter a distância, não conseguia evitar observar Clara. A viúva, mesmo com o pavor que a perseguia, era uma força da natureza. Em meio ao caos dos 7 filhos, à falta de recursos e ao perigo que pairava, ela jamais fraquejava. Seus filhos eram seu mundo, e a proteção deles, sua missão inabalável. Baltazar via a resiliência em cada gesto dela, em como ela acalmava um choro, em como improvisava uma refeição, em como seus olhos, mesmo marejados de cansaço, brilhavam de amor pelos pequenos. Era uma força que ele reconhecia,
uma faísca de coragem que, de alguma forma, o atraía e o assustava ao mesmo tempo. À noite, quando a estância adormecia e o vento da pampa voltava a sussurrar histórias antigas, Baltazar revivia as suas. A imagem de sua esposa, o riso dela, o jeito de seus cabelos ao vento. A guerra dos farrapos havia levado não só a paz, mas também o seu amor, e com ele a sua capacidade de se abrir, de proteger sem medo da dor. Em seus sonhos inquietos, ele via o fogo, o caos, e a impotência de não ter conseguido segurar a vida que escorria entre seus dedos. O medo de falhar de novo, de ver outro amor se perder, era uma sombra que o seguia, fazendo-o construir muros cada vez mais altos ao redor do coração. Um dia o caçula, o pequeno João, escapou da vista de Clara por um instante. Correu até o cercado dos cavalos, atraído pela curiosidade. Baltazar estava por perto, inspecionando o gado. O menino, pequeno demais para alcançar a cerca, tentava esticar a mão para tocar um potro. Baltazar o viu, e antes que Clara pudesse alcançá-lo, o estancieiro se aproximou. Com um movimento lento, ele pegou o menino nos braços, levantando-o para que pudesse ver o potro. João soltou uma gargalhada pura, feliz com a novidade. Baltazar, por um segundo, esqueceu o peso do mundo. Um sorriso genuíno, rápido como um relâmpago, iluminou seu rosto. Mas logo ele o disfarçou, colocando o menino de volta no chão, a feição séria retornando. Clara, que havia corrido em pânico, testemunhou a cena de longe. Uma pontada de surpresa e uma faísca de empatia acenderam em seu peito. Aquele homem de pedra tinha um coração. Mas não havia tempo para se demorar em sentimentos. Notícias fragmentadas e sussurradas pelos peões que vinham da cidade chegavam à estância. O nome do coronel Glicério Tavares era pronunciado com um misto de raiva e medo. Sua fama de crueldade e corrupção se espalhava pelos campos como a fumaça de um incêndio. Dizia-se que seus jagunços estavam mais ativos, vasculhando vilarejos, fazendo perguntas sobre uma mulher e um livro. Baltazar ouvia tudo, e mesmo sem saber os detalhes do que Clara carregava, compreendia que a ameaça era real, crescendo a cada dia como uma nuvem escura no horizonte da pampa. A estância, por mais isolada que fosse, não seria um esconderijo para sempre. Clara, que não sabia ficar parada vendo a vida passar, não demorou a encontrar seu lugar na rotina da estância. Acostumada a trabalhar e a cuidar de sua casa, ela começou a ajudar, um gesto de retribuição pela hospitalidade por mais ríspida que fosse. Primeiro, arrumou o pequeno galpão que lhe servia de morada, transformando-o com os poucos panos e utensílios que conseguiu. Depois ofereceu-se para ajudar na cozinha principal, onde as refeições para os peões eram preparadas. Suas mãos ágeis e sua mente esperta logo se mostraram valiosas. Ela organizava os mantimentos, preparava temperos e até mesmo consertava pequenas coisas que encontrava quebradas. Baltazar, sempre com seu ar distante, notava tudo. Enquanto passava pela cozinha, ouvia a voz de Clara, calma e firme, acalmando um dos filhos enquanto ela sovava o pão. Via a eficiência com que ela manejava o fogo, o jeito delicado com que cuidava das ervas para um chá. A estância, antes tão silenciosa, agora tinha um burburinho diferente, um calor que vinha daquela mulher e de sua prole. Ele, o estancieiro acostumado à solidão, via o valor da prenda, sua força, sua inteligência, e uma ponta de admiração crescia em seu peito, por mais que tentasse disfarçá-la. Um dia, a rotina foi quebrada por um grito agudo. Era o pequeno João, o caçula, que havia se aventurado pelos arredores do galpão e caído em um buraco raso, raspando o joelho. O sangue escorria fininho e o choro do menino era de desespero. Clara correu, o coração na boca, e os outros filhos se amontoaram, assustados. Baltazar, que inspecionava uns arreios ali perto, ouviu o barulho. Seu corpo tenso reagiu de imediato. Ele viu Clara ajoelhada ao lado do menino, tentando acalmá-lo, mas seus olhos mostravam o pânico de mãe. Sem pensar muito, o estancieiro se aproximou. "Deixe-me ver." Sua voz, embora séria, tinha um tom de comando. Clara, surpresa, abriu espaço. Ele se abaixou com uma agilidade inesperada para um homem tão grande, examinando o joelho do menino. "Não é fundo, apenas um susto",
disse, buscando um pano limpo que trazia na cintura. Precisa limpar bem e cobrir. Clara, ainda tremendo, segurou a mão do filho. Baltazar então foi até um pequeno arbusto próximo, colheu umas folhas e amassou-as entre os dedos. Isso ajuda a estancar o sangue e a curar, explicou, sem olhá-la diretamente. Juntos, em um silêncio carregado, eles cuidaram do menino. Baltazar, com a mão firme, limpou o ferimento com a água que Clara buscou apressada. As folhas amassadas foram colocadas sobre o corte e Clara amarrou um pedaço de tecido limpo por cima. O choro de João diminuiu, transformando-se em soluços. Quando terminaram, o alívio tomou conta do galpão. João, agora nos braços da mãe, aninhava-se, exausto. Baltazar se levantou, limpando as mãos na calça. Seus olhos, por um instante, encontraram os de Clara. Não era o olhar desconfiado de antes, nem o olhar de um protetor para uma protegida. Era algo mais. Um segundo que durou uma eternidade, onde a tensão entre eles se tornou palpável. O olhar de Baltazar era intenso, profundo, como se ele visse a alma de Clara, sua força e sua vulnerabilidade. E ela, por sua vez, sentiu um calor subir por seu rosto, um arrepio na espinha que não era de medo, mas de algo novo, estranho e fascinante. A proximidade dos corpos, o toque acidental das mãos ao cuidarem do menino, a respiração suspensa dela ao sentir a presença dele tão perto. Era como se uma corrente invisível os ligasse, uma faísca elétrica que acendia no ar. Clara sentiu-se completamente exposta, mas ao mesmo tempo estranhamente segura sob aquele olhar. Baltazar foi o primeiro a desviar, a feição voltando à sua dureza habitual, mas o momento ficou gravado na memória de Clara. Ele, com um aceno de cabeça quase imperceptível, se virou para ir embora. Mas antes de sumir na vastidão da estância, ele parou. Olhou para o galpão, para as crianças que aos poucos voltavam a brincar, e para Clara, que ainda o observava. O estancieiro, que havia imposto condições e alertado sobre os riscos, percebeu que não podia mais simplesmente mandá-los embora. A presença daquela família, com suas risadas e seus pequenos acidentes, havia fincado raízes em sua terra. A proposta de abrigo se estendeu tacitamente, sem palavras, mas com a certeza de que, por ora, a estância Boa Travessia era, para Clara e seus pequenos, mais do que um refúgio, era um santuário. Ainda que o sol nascesse todos os dias trazendo um pouco de calor para a estância, a alma de Clara continuava em um inverno. A segurança relativa do lugar, o teto sobre sua cabeça, não apagavam as imagens que a perseguiam. De noite, quando o silêncio era mais pesado, ela fechava os olhos e via o rosto do marido, a expressão de pavor nos seus últimos momentos. Via os cobradores, homens grandes e sem alma, com as facas afiadas e os olhos cheios de maldade. O cheiro de pólvora e sangue ainda parecia grudar em suas roupas, em sua pele. O medo de homens poderosos, daqueles que faziam a lei com a ponta do facão, era um velho amigo para Clara, agora mais presente do que nunca. Ela se lembrava do jeito como eles falavam, com a voz grossa, as ordens secas. O jeito como tratavam as pessoas como se fossem menos que nada. E o estancieiro Baltazar, por mais que tivesse estendido a mão, ainda era um homem de poder. Seus olhos, que às vezes se demoravam nela de um jeito que a fazia prender a respiração, ainda tinham a força de quem mandava, de quem decidia. Uma parte dela confiava, sim, depois de tudo que ele havia feito. Mas outra parte, a mais antiga e machucada, sussurrava para que ela não se esquecesse do perigo. Afinal, a proteção que ele oferecia vinha com a ameaça de um mundo que ela mal conhecia, mas que já havia lhe tirado tudo. Baltazar, por sua vez, não dormia em paz. A presença daquela mulher e das crianças, que agora povoavam sua estância, despertava fantasmas que ele pensava ter enterrado junto com sua esposa. A cada noite, os pesadelos voltavam, mais vívidos, mais cruéis. Ele se via novamente no campo de batalha, o cheiro de fumaça e a gritaria, a imagem dela tão frágil, tão indefesa, e ele não conseguiu. A lembrança de sua mão esticada, incapaz de alcançá-la, de protegê-la do destino cruel,
era uma cicatriz que queimava. Agora, com Clara e seus pequenos sob seu teto, o medo de falhar novamente, de ver a dor nos olhos de outra mulher que ele passava a se importar, era um fardo que o esmagava. Ele se virava na cama, suando frio, tentando afastar as imagens, mas elas se agarravam a ele, sussurrando sua incapacidade. Enquanto isso, a pampa, que antes parecia um escudo, começava a se fechar. As notícias que chegavam à estância pelos peões, pelos tropeiros que passavam, eram cada vez mais sombrias. O nome do coronel Glicério Tavares, aquele homem cruel e sem escrúpulos, estava na boca de todos. Seus jagunços, diziam, estavam mais ousados, circulando as estâncias vizinhas, parando viajantes, fazendo perguntas. Procuravam algo, uma encomenda, e a descrição sempre parecia se encaixar em Clara. Baltazar ouvia os boatos com o rosto fechado, mas o coração apertado. Os homens de Glicério estavam cercando a área, apertando o cerco como uma armadilha. Ele sabia que não era apenas por contas penduradas, como o jagunço havia dito. Havia algo mais, algo maior, que tornava Clara e as crianças um alvo tão importante. Ele via o medo nos olhos dos peões, a forma como olhavam para o horizonte, esperando a poeira que anunciaria a chegada dos homens do coronel. A estância, antes seu refúgio, agora era uma fortaleza sob ameaça. E ele, Baltazar Pires, tinha que decidir se estava pronto para lutar por aquilo que, sem saber como, tinha se tornado parte de sua vida. O sol já havia se recolhido por trás dos morros e a estância dormia um sono leve, pontuado pelos sons da noite. No pequeno galpão que agora lhe servia de casa, Clara esperou que o último dos seus pequenos adormecesse. Com a lamparina mal acesa, lançando sombras dançantes nas paredes, ela se sentou em um canto, a respiração suspensa, o coração batendo apressado no peito. Tinha um segredo, um fardo que carregava mais pesado que qualquer criança nos braços. Com mãos trêmulas, Clara tateou o fundo de uma velha mala de couro, um dos poucos pertences que conseguiu trazer. De um compartimento secreto, costurado com linha grossa no forro, ela retirou um pequeno livro. Não era um livro de rezas nem de histórias. Era um caderno grosso de capa escura, com as páginas cheias de números, nomes e datas. Ao tocar o livro, Clara sentiu o frio do papel contra a pele, mas o que a atingiu foi um calor de pavor. Aquele caderno era a razão de sua fuga à causa da morte de seu marido. Ali naquelas linhas miúdas, estavam escritas todas as falcatruas, todas as contas roubadas, as terras tomadas e as vidas arruinadas pelo coronel Glicério Tavares e por gente ainda mais poderosa que se escondia nas sombras. Seu marido, antes de morrer, tinha guardado aquilo acreditando que a verdade poderia libertá-los. Mas a verdade, pensou Clara, era uma lâmina de 2 gumes, e agora ela estava em suas mãos, pronta para cortar. O peso daquele livro era imenso, não só nas mãos, mas na alma. Ela o escondeu de novo, com o cuidado de quem guarda uma bomba relógio. Ainda não podia confiar em Baltazar. Não totalmente. Ele havia oferecido abrigo, sim, e mostrado uma ponta de humanidade ao salvar João. Mas e se ele, um estancieiro poderoso, resolvesse que o livro era um problema grande demais? E se a entregasse para evitar a fúria do coronel? O medo de ser trocada por paz, de ter suas crianças entregues ao perigo, era uma ferida aberta em seu coração. Ela precisava de mais tempo, de mais certezas, antes de revelar a ele a verdadeira dimensão do perigo que o cercava. Enquanto Clara lutava com seus fantasmas e seu segredo, Baltazar também enfrentava a sombra da guerra. Dias depois, um grupo de farroupilhas, homens rudes e cansados, parou na estância. Queriam gado, provisões e, acima de tudo, homens para a luta. A pampa precisa de todos, estancieiro, disse o líder, um capitão de rosto marcado. Ou é com a gente, ou é contra. Baltazar ouviu com afeição impassível. Seus olhos varreram os homens, depois o horizonte. Minha estância é neutra, capitão. Não me envolvo nas lutas de farrapos ou imperiais. Meu trabalho é cuidar da terra e do gado e manter a paz entre meus peões. Não tenho homens para dar à guerra, nem gado para desperdiçar em causas que não são minhas. O capitão insistiu, a voz cheia de raiva.
Mas a liberdade da Pampa é a causa de todos. Minha liberdade é a de cuidar do que é meu, Baltazar respondeu, a voz grave e firme, sem abrir espaço para discussão. A guerra já me tirou demais. Não vou entregar o pouco que me resta. Os farroupilhas, vendo a determinação do estancieiro e a força de seus peões, que se mantinham em silêncio, mas com as mãos perto das facas, acabaram cedendo. Partiram resmungando, mas sem causar problemas. Baltazar os viu ir, e um suspiro pesado escapou de seus lábios. Ele podia usar a neutralidade como desculpa, mas a verdade era mais profunda. O medo. O medo de se envolver novamente, de lutar por uma causa e, no fim, ver tudo desmoronar como aconteceu com sua esposa. O medo de falhar na proteção, de sentir a impotência de novo. A guerra já havia lhe custado caro, e ele não queria pagar outro preço, especialmente agora com a vida de Clara e seus pequenos sob seu teto. A estância podia ser neutra na guerra, mas em seu coração, Baltazar já estava em uma batalha silenciosa, lutando contra seus próprios fantasmas. O sol já estava no meio do céu, queimando a Pampa com um calor forte, quando a tensão na estância Boa Travessia estourou. Os peões que cuidavam do gado nas terras mais distantes encontraram um homem rondando as cercas, escondido entre os arbustos. Não era um tropeiro perdido, nem um farrapo faminto. Era um dos jagunços do coronel Glicério Tavares, aquele de barba rala e olhar de cobra, que já havia batido à porta da estância. O homem foi pego e levado à força até Baltazar Pires, que estava na frente do seu escritório. O estancieiro o encarou com os olhos duros, sem dizer uma palavra. O jagunço pálido tentou mentir, disse que se perdeu, que procurava um cavalo. Mas Baltazar sabia. Aquele olhar escorregadio, o jeito de se encolher, tudo entregava a verdade. Saia da minha terra. A voz de Baltazar saiu grave e fria, cortando o ar. E diga ao seu coronel que a estância Boa Travessia não é esconderijo de ninguém, nem palco para suas patifarias. A próxima vez que um homem seu pisar aqui sem ser convidado, não voltará a pé. O jagunço tremendo foi expulso sem ter tempo de se explicar. Os peões fiéis ao estancieiro garantiram que ele sumisse no horizonte. A ameaça agora era mais do que uma sombra. Era real, palpável como o pó que o homem deixava para trás. Clara, que havia testemunhado tudo de longe, com as crianças escondidas atrás dela no galpão, sentiu o coração apertar. O estancieiro havia os protegido, sim, tinha enfrentado aqueles homens antes. Mas agora eles estavam se aproximando de verdade. O livro, o segredo que ela guardava, parecia queimar em seu peito. Ela sabia que não podia mais esconder a verdade, não toda ela, pelo menos. A vida de seus filhos dependia de sua coragem. Esperou até o fim da tarde, quando Baltazar estava sozinho, observando o gado voltar para o cercado. A Pampa começava a esfriar e o vento trazia o cheiro de terra molhada. Clara se aproximou devagar, os passos quase inaudíveis, o vestido simples batendo em suas pernas. Estancieiro Baltazar, ela chamou, a voz um pouco mais baixa do que o normal. Ele se virou, os olhos escuros fitando-a com a mesma intensidade de sempre. Aquele olhar a fazia prender a respiração, um misto de medo e uma curiosidade estranha sobre o que se passava por trás daquela feição de pedra. Sim, prenda Clara. Ela juntou toda a coragem que tinha, as mãos se apertando na frente do corpo. Eu preciso falar com o senhor. Sobre meu marido. Baltazar apenas assentiu, esperando. Ele não a apressava, mas seus olhos mostravam que estava atento a cada palavra. Meu marido, ele era contador, e foi morto por causa de cobranças indevidas, dívidas que o coronel Glicério Tavares inventou para tomar nossas terras. Ele não devia nada de verdade. Foi uma armação. E eles não só o mataram, mas juraram que iriam atrás de mim e das crianças, se não encontrassem o que procuravam. Clara parou, ofegante. Sua garganta estava seca. Ela não revelou o livro, não ainda, mas a mentira das contas penduradas se transformou em cobranças indevidas. Um passo mais perto da verdade, testando a reação dele. Seus olhos, que antes eram cheios de pavor, agora mostravam uma ponta de desafio. Ela o observava,
procurando qualquer sinal de hesitação, de medo em se envolver. A feição de Baltazar, que já era séria, endureceu ainda mais. Os músculos de sua mandíbula se apertaram. Cobranças indevidas, ele repetiu, a voz baixa, quase um rosnado. O coronel Glicério, aquele pulha sem vergonha, sempre soube que ele era um homem sujo, mas roubar as terras de um homem e matar por isso? Uma fúria silenciosa tomou conta de Baltazar, algo que Clara nunca tinha visto. Não era a raiva de um homem que tem medo, mas a fúria de quem via uma injustiça e sentia o sangue ferver. Ele apertou os punhos, olhando para o horizonte, como se pudesse enxergar o coronel ali mesmo. Mas por trás daquela raiva, Clara percebeu algo mais. Uma ponta de receio, o medo de se envolver, o peso de uma nova responsabilidade que ele não havia pedido. Seus olhos, por um instante, revelaram a sombra de seus próprios fantasmas, a lembrança de algo que ele perdeu e não pôde proteger. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva. Voltou a olhar para Clara, e a voz, embora ainda firme, tinha um tom diferente, quase um juramento. Não se preocupe, prenda. Enquanto estiverem sob meu teto, eu os protegerei. Não vou deixar que esse coronel sujo os toque. Minha palavra é lei na minha estância. Mas ele hesitou, e o ar pareceu ficar mais pesado. Mas o perigo é grande. O homem não desiste fácil. Clara assentiu, sentindo um alívio misturado com uma nova preocupação. Ele os protegeria, sim. Mas a hesitação em sua voz, o olhar que ela percebeu, dizia que a batalha seria mais dura do que qualquer um deles imaginava. Enquanto isso, a quilômetros dali, na opulência de sua charqueada, o coronel Glicério Tavares batia o punho na mesa. Os jagunços tinham voltado de mãos vazias, mais uma vez. A mulher e o livro, aquele maldito livro de contas que poderia derrubá-lo, ainda estavam soltos. Aquele estancieiro insolente, ele bradou, a voz cheia de ódio. Pensa que pode me desafiar? Ele vai ver o que acontece com quem se mete no meu caminho. Não vou esperar mais. Preparem os homens. Vamos à estância Boa Travessia. Eu mesmo vou arrancar aquela mulher de lá e pegar o que é meu. A decisão do coronel, feita nas sombras da noite, selava o destino de todos. A tempestade estava a caminho. Ainda que o sol nascesse todos os dias trazendo um pouco de calor para a estância, a alma de Clara continuava em um inverno. A segurança relativa do lugar, o teto sobre sua cabeça, não apagavam as imagens que a perseguiam. De noite, quando o silêncio era mais pesado, ela fechava os olhos e via o rosto do marido, a expressão de pavor nos seus últimos momentos. Via os cobradores, homens grandes e sem alma, com as facas afiadas e os olhos cheios de maldade. O cheiro de pólvora e sangue ainda parecia grudar em suas roupas, em sua pele. O medo de homens poderosos, daqueles que faziam a lei com a ponta do facão, era um velho amigo para Clara, agora mais presente do que nunca. Ela se lembrava do jeito como eles falavam, com a voz grossa, as ordens secas. O jeito como tratavam as pessoas como se fossem menos que nada. E o estancieiro Baltazar, por mais que tivesse estendido a mão, ainda era um homem de poder. Seus olhos, que às vezes se demoravam nela de um jeito que a fazia prender a respiração, ainda tinham a força de quem mandava, de quem decidia. Uma parte dela confiava, sim, depois de tudo que ele havia feito, mas outra parte, a mais antiga e machucada, sussurrava para que ela não se esquecesse do perigo. Afinal, a proteção que ele oferecia vinha com a ameaça de um mundo que ela mal conhecia, mas que já havia lhe tirado tudo. Baltazar, por sua vez, não dormia em paz. A presença daquela mulher e das crianças, que agora povoavam sua estância, despertava fantasmas que ele pensava ter enterrado junto com sua esposa. A cada noite, os pesadelos voltavam, mais vívidos, mais cruéis. Ele se via novamente no campo de batalha, o cheiro de fumaça e a gritaria, a imagem dela tão frágil, tão indefesa, e ele não conseguiu. A lembrança de sua mão esticada, incapaz de alcançá-la, de protegê-la do destino cruel, era uma cicatriz que queimava. Agora, com Clara e seus pequenos sob seu teto, o medo de falhar novamente, de ver a dor nos olhos de outra mulher que ele passava a se importar,
Era um fardo que o esmagava. Ele se virava na cama, suando frio, tentando afastar as imagens, mas elas se agarravam a ele, sussurrando sua incapacidade. Enquanto isso, a pampa, que antes parecia um escudo, começava a se fechar. As notícias que chegavam à estância pelos peões, pelos tropeiros que passavam, eram cada vez mais sombrias. O nome do coronel Glicério Tavares, aquele homem cruel e sem escrúpulos, estava na boca de todos. Seus jagunços, diziam, estavam mais ousados, circulando as estâncias vizinhas, parando viajantes, fazendo perguntas. Procuravam algo, uma encomenda, e a descrição sempre parecia se encaixar em Clara. Baltazar ouvia os boatos com o rosto fechado, mas o coração apertado. Os homens de Glicério estavam cercando a área, apertando o cerco como uma armadilha. Ele sabia que não era apenas por contas penduradas, como o jagunço havia dito. Havia algo mais, algo maior que tornava Clara e as crianças um alvo tão importante. Ele via o medo nos olhos dos peões, a forma como olhavam para o horizonte, esperando a poeira que anunciaria a chegada dos homens do coronel. A estância, antes seu refúgio, agora era uma fortaleza sob ameaça. E ele, Baltazar Pires, tinha que decidir se estava pronto para lutar por aquilo que, sem saber como, tinha se tornado parte de sua vida. O sol já estava no meio do céu, queimando a pampa com um calor forte, quando a tensão na estância Boa Travessia estourou. Os peões, que cuidavam do gado nas terras mais distantes, encontraram um homem rondando as cercas, escondido entre os arbustos. Não era um tropeiro perdido, nem um farrapo faminto. Era um dos jagunços do coronel Glicério Tavares, aquele de barba rala e olhar de cobra que já havia batido à porta da estância. O homem foi pego e levado à força até Baltazar Pires, que estava na frente do seu escritório. O estancieiro o encarou com os olhos duros, sem dizer uma palavra. O jagunço, pálido, tentou mentir, disse que se perdeu, que procurava um cavalo. Mas Baltazar sabia. Aquele olhar escorregadio, o jeito de se encolher, tudo entregava a verdade. Saia da minha terra. A voz de Baltazar saiu grave e fria, cortando o ar. E diga ao seu coronel que a estância Boa Travessia não é esconderijo de ninguém, nem palco para suas patifarias. A próxima vez que um homem seu pisar aqui sem ser convidado, não voltará a pé. O jagunço, tremendo, foi expulso sem ter tempo de se explicar. Os peões fiéis ao estancieiro garantiram que ele sumisse no horizonte. A ameaça, agora, era mais do que uma sombra. Era real, palpável como o pó que o homem deixava para trás. Clara, que havia testemunhado tudo de longe, com as crianças escondidas atrás dela no galpão, sentiu o coração apertar. O estancieiro havia os protegido, sim. Tinha enfrentado aqueles homens antes, mas agora eles estavam se aproximando de verdade. O livro, o segredo que ela guardava, parecia queimar em seu peito. Ela sabia que não podia mais esconder a verdade, não toda ela, pelo menos. A vida de seus filhos dependia de sua coragem. Esperou até o fim da tarde, quando Baltazar estava sozinho, observando o gado voltar para o cercado. A pampa começava a esfriar, e o vento trazia o cheiro de terra molhada. Clara se aproximou devagar, os passos quase inaudíveis, o vestido simples batendo em suas pernas. Estancieiro Baltazar, ela chamou, a voz um pouco mais baixa do que o normal. Ele se virou, os olhos escuros fitando-la com a mesma intensidade de sempre. Aquele olhar a fazia prender a respiração, um misto de medo e uma curiosidade estranha sobre o que se passava por trás daquela feição de pedra. Sim, prenda Clara. Ela juntou toda a coragem que tinha, as mãos se apertando na frente do corpo. Eu preciso falar com o senhor sobre meu marido. Baltazar apenas assentiu, esperando. Ele não a apressava, mas seus olhos mostravam que estava atento a cada palavra. Meu marido, ele era contador, e foi morto por causa de cobranças indevidas, dívidas que o coronel Glicério Tavares inventou para tomar nossas terras. Ele não devia nada de verdade. Foi uma armação. E eles não só o mataram, mas juraram que iriam atrás de mim e das crianças se não encontrassem o que procuravam. Clara parou ofegante.
Sua garganta estava seca. Ela não revelou o livro, não ainda. Mas a mentira das contas penduradas se transformou em cobranças indevidas. Um passo mais perto da verdade, testando a reação dele. Seus olhos, que antes eram cheios de pavor, agora mostravam uma ponta de desafio. Ela o observava, procurando qualquer sinal de hesitação, de medo em se envolver. A feição de Baltazar, que já era séria, endureceu ainda mais. Os músculos de sua mandíbula se apertaram. Cobranças indevidas, ele repetiu, a voz baixa, quase um rosnado. O coronel Glicério. Aquele pulha sem vergonha sempre soube que ele era um homem sujo, mas roubar as terras de um homem e matar por isso... Uma fúria silenciosa tomou conta de Baltazar, algo que Clara nunca tinha visto. Não era a raiva de um homem que tem medo, mas a fúria de quem via uma injustiça e sentia o sangue ferver. Ele apertou os punhos, olhando para o horizonte, como se pudesse enxergar o coronel ali mesmo. Mas por trás daquela raiva, Clara percebeu algo mais. Uma ponta de receio. O medo de se envolver. O peso de uma nova responsabilidade que ele não havia pedido. Seus olhos, por um instante, revelaram a sombra de seus próprios fantasmas, a lembrança de algo que ele perdeu e não pôde proteger. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva. Voltou a olhar para Clara, e a voz, embora ainda firme, tinha um tom diferente, quase um juramento. Não se preocupe, prenda. Enquanto estiverem sob meu teto, eu os protegerei. Não vou deixar que esse coronel sujo os toque. Minha palavra é lei na minha estância. Mas ele hesitou e o ar pareceu ficar mais pesado. Mas o perigo é grande. O homem não desiste fácil. Clara assentiu, sentindo um alívio misturado com uma nova preocupação. Ele os protegeria, sim, mas a hesitação em sua voz, o olhar que ela percebeu, dizia que a batalha seria mais dura do que qualquer um deles imaginava. Enquanto isso, a quilômetros dali, na opulência de sua charqueada, o coronel Glicério Tavares batia o punho na mesa. Os jagunços tinham voltado de mãos vazias, mais uma vez. A mulher e o livro, aquele maldito livro de contas que poderia derrubá-lo, ainda estavam soltos. Aquele estancieiro insolente, ele bradou a voz cheia de ódio, pensa que pode me desafiar? Ele vai ver o que acontece com quem se mete no meu caminho. Não vou esperar mais. Preparem os homens. Vamos à estância Boa Travessia. Eu mesmo vou arrancar aquela mulher de lá e pegar o que é meu. A decisão do coronel, feita nas sombras da noite, selava o destino de todos. A tempestade estava a caminho. A tempestade, no entanto, veio de onde ninguém esperava. Não foram os jagunços do coronel Glicério, mas uma doença que se esgueirou pelas paredes do pequeno galpão. Uma noite, o pequeno João, o caçula, acordou com um choro abafado. Clara correu para ele, o coração pulando na garganta, e sentiu o calor que irradiava do corpo miúdo. A febre era alta, queimava a pele delicada do menino, e seus olhos estavam vidrados, perdidos em um sono agitado. Clara sentiu o pânico gelar suas veias. Ela tentou de tudo o que sabia. Panos molhados na testa, chás de ervas que tinha guardado, rezas sussurradas com a voz embargada. Mas a febre não cedia. João tossia, a respiração pesada, e a cada suspiro Clara sentia um pedaço de sua alma se quebrar. Na estância, tão longe de qualquer vilarejo, os remédios que poderiam salvar o menino pareciam impossíveis de alcançar. A noite se arrastava, e a vida do pequeno João parecia escorrer entre os dedos de sua mãe desesperada. O choro fraco do menino e a agitação de Clara não passaram despercebidos. Pela manhã, Baltazar, que já estava de pé, percebeu o burburinho diferente vindo do galpão. Curioso, mas ainda com o coração guardado, ele se aproximou. Encontrou Clara ajoelhada ao lado do filho, o rosto marcado pelo cansaço e pela angústia, e as outras crianças amontoadas observando o irmão com olhos assustados. Baltazar viu a cena, o desespero nos olhos da prenda, e algo dentro dele se moveu. O muro que ele havia construído em volta do coração começou a rachar. Sem dizer uma palavra, ele se abaixou ao lado de Clara, os olhos escuros fixos no menino. Tocou a testa de João, sentindo o calor que emanava. Febre de pampa, ele murmurou, a voz grave,
mas com um tom que Clara não esperava, quase de preocupação. Acontece muito nas crianças. Clara o olhou, surpresa. A autoridade de estancieiro estava ali, sim, mas agora misturada com uma gentileza inesperada. Não sei mais o que fazer, estancieiro, ela confessou, a voz embargada. Não temos remédios aqui. Baltazar se levantou e, em vez de se afastar, deu uma ordem aos peões que estavam por perto. Tragam as folhas de erva de bugre e um pouco de mel, e aqueçam bastante água. Ele voltou para perto de João, pegou o menino nos braços com uma delicadeza que Clara jamais imaginaria num homem tão rude. Com cuidado, ele o levou para perto do fogão a lenha, que Clara já havia acendido. Começou a preparar uma pasta com as ervas amassadas e o mel, uma receita antiga, que ele conhecia dos tempos de sua avó. Clara observava cada movimento, cada toque suave de Baltazar no filho. Ele, o homem que ela temia, que a mantinha à distância, agora cuidava de João com uma ternura que partia seu coração. Ele falava baixinho com o menino, sussurrando palavras de conforto, enquanto aplicava a pasta de ervas no peito e nas costas do pequeno. Seus dedos, antes firmes no manejo das rédeas, agora eram gentis, quase carinhosos. Ao vê-lo ali, dedicado com o rosto sério, mas os olhos cheios de uma preocupação genuína, a desconfiança de Clara se esvaiu como a névoa ao sol. O medo que ela sentia de homens poderosos se dissolveu na imagem daquele estancieiro que, sem pedir nada em troca, estava ali, lutando pela vida de seu filho. Uma profunda gratidão e uma admiração que ela não podia mais esconder tomaram conta de seu peito. Ela viu não apenas um protetor, mas um homem de bom coração, capaz de sentir e de cuidar. A humanidade de Baltazar, escondida sob a casca dura, finalmente se revelou. A febre do pequeno João não cedia. Mesmo com os chás de ervas e os panos molhados que Baltazar e Clara preparavam juntos, o calor no corpo do menino parecia aumentar. Seus olhos permaneciam vidrados, e a tosse, agora mais forte, rasgava o silêncio do galpão como um lamento. Clara sentia-se impotente, o coração em pedaços ao ver seu filho definhar. Baltazar, observando o menino, percebeu que as ervas da pampa não seriam suficientes. Era preciso algo mais forte, um remédio que só se encontrava no vilarejo mais próximo, a muitas léguas dali. Uma viagem perigosa, cheia de riscos, especialmente com os jagunços do coronel Glicério rondando. Mas ao ver o desespero nos olhos de Clara e a vida do pequeno João se esvaindo, a muralha que Baltazar havia construído em volta de seu coração ruiu de vez. Eu vou buscar o remédio, ele declarou, a voz firme, sem espaço para discussões. Não podemos deixar o menino assim. Clara ergueu o olhar surpresa e apavorada. Aquele vilarejo ficava distante, e o caminho era cheio de perigos. Ela sabia dos homens do coronel, das patrulhas farroupilhas e imperiais que podiam aparecer a qualquer momento. Um calafrio percorreu sua espinha. Não, estancieiro, é muito perigoso, ela implorou, a voz embargada. E se o senhor for pego? E se os homens do coronel o encontrarem? Baltazar a fitou, e em seus olhos, Clara viu uma determinação que a acalmou e a aterrorizou ao mesmo tempo. Ele não estava pensando nos riscos para si, mas na vida do menino. Eu irei, e voltarei. Cuide dos outros. Com essas palavras, ele se preparou. Montou em seu melhor cavalo um pingo forte e veloz e partiu na calada da noite, antes mesmo que o sol começasse a espiar. Clara ficou na porta do galpão, observando a silhueta do estancieiro sumir na escuridão da pampa. O vento gelado que batia em seu rosto era um lembrete do vazio que ele deixava. Naquela noite e no dia que se seguiu, Clara não conseguiu pregar os olhos. Cada sombra, cada ruído distante, fazia seu coração pular na garganta. Ela cuidava de João, que ardia em febre, mas sua mente estava nas estradas empoeiradas, nos perigos que Baltazar poderia estar enfrentando. A preocupação com a segurança dele, com o risco que ele corria por sua família, apertava seu peito de uma forma que ela nunca imaginou. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo, um medo de perdê-lo que a pegou de surpresa. Ela sentia a falta de sua presença forte, de seu olhar sério, mas que agora parecia carregar uma promessa de proteção.
As horas se arrastavam lentas e dolorosas. As crianças, mesmo assustadas, tentavam ajudar, trazendo água para o irmão, sussurrando palavras de carinho. Mas a angústia de Clara era imensa. Ela rezava, pedia a Deus que o estancieiro voltasse, que trouxesse a cura para seu filho. O sol se pôs novamente, e a escuridão da pampa trouxe consigo um silêncio pesado de espera. Foi no meio da madrugada, quando Clara já estava quase sem esperanças, que ouviu um trote distante, fraco no início, mas que logo se tornou mais forte, mais perto. Ela correu para a porta do galpão, o coração batendo como um tambor, e ali na penumbra viu a silhueta cansada do estancieiro Baltazar Pires. Ele desceu do cavalo, o corpo exausto, coberto de poeira, mas em suas mãos, embrulhado em um pano, estava um pequeno frasco com o remédio. O alívio que Clara sentiu foi tão grande que suas pernas fraquejaram. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de tristeza, mas de uma gratidão imensa, de uma alegria que mal cabia em seu peito. Baltazar entrou no galpão e, com suas mãos firmes, deu o remédio a João. O menino, que antes estava tão mole, engoliu com dificuldade, mas engoliu. Poucas horas depois, para a alegria de todos, a febre de João começou a ceder. O calor diminuiu e um sono mais tranquilo tomou conta do pequeno. A criança estava salva. O alívio foi imenso. Não só Clara, mas todas as crianças, e até mesmo os poucos peões que haviam acompanhado a agonia do pequeno, comemoraram a pequena vitória. Baltazar, cansado, mas com um brilho diferente nos olhos, sentou-se em um canto, observando o menino dormir. Clara se aproximou dele, os olhos marejados. Estancieiro, eu não sei como agradecer. O Senhor salvou meu filho. Ele apenas assentiu, a feição ainda séria, mas com um cansaço que revelava a jornada perigosa que havia enfrentado. Em seu olhar, Clara viu não apenas o protetor, mas o homem que arriscara a própria vida por ela e seus filhos. Aquele ato de coragem e desprendimento construiu uma ponte silenciosa entre eles, uma ligação que ia além das palavras, selada na mais profunda gratidão e no respeito que nascia em seu coração. A proposta de abrigo havia se transformado em um elo de confiança, e a estância agora era mais do que um santuário, era um lugar onde a esperança começava a brotar. A febre do pequeno João finalmente havia cedido. O menino exausto dormia um sono profundo e tranquilo, o rosto pálido ainda, mas sem o calor que antes o consumia. Clara observava o filho, o coração leve de alívio, e um suspiro de gratidão escapou de seus lábios. A vida de seu pequeno havia sido salva, e a imagem de Baltazar correndo pelos campos perigosos para buscar o remédio estava gravada em sua alma. Ela sabia que não podia mais adiar. Aquele homem de feição dura e poucas palavras havia arriscado a própria vida por sua família. A desconfiança que antes aprendia se desfez como a névoa da manhã. Não havia mais espaço para segredos, não com a vida de seus filhos em jogo e a ameaça do coronel Glicério cada vez mais próxima. A ponte da confiança entre eles, construída na aflição e na coragem, estava agora sólida. Clara esperou que a estância se aquietasse, que o último dos peões se recolhesse. Com os filhos dormindo, ela se levantou, o pequeno livro em suas mãos tremendo de leve. O peso do segredo que antes a esmagava agora parecia ter um novo propósito. Ela sabia onde encontrá-lo. Baltazar estava em seu escritório, as luzes ainda acesas, o cheiro de fumo e couro enchendo o ar. Com passos firmes, mas o coração batendo apressado, Clara se aproximou. Bateu levemente na porta de madeira. Estancieiro Baltazar. Sua voz saiu um pouco mais alta do que o normal, carregada de uma decisão irrevogável. Ele ergueu a cabeça, os olhos escuros, cansados pela jornada, mas atentos. Prenda Clara. O menino está melhor? Sim, estancieiro. Graças ao Senhor. Ele está dormindo em paz. Clara entrou, fechando a porta atrás de si. A pequena lamparina na mesa de Baltazar lançava sombras dançantes. Ela respirou fundo, reuniu toda a coragem que lhe restava e foi direto ao ponto. Eu preciso lhe contar a verdade inteira, estancieiro. Não posso mais esconder. Baltazar a fitou, a feição séria. Ele apenas assentiu,
convidando-a a continuar com um gesto. A tensão no ar era quase palpável. Clara estendeu o pequeno livro de capa escura. As mãos dela tremiam ao entregá-lo. Meu marido. Ele não era só contador. Ele guardava isso. Este livro tem as provas de tudo. Todas as falcatruas do coronel Glicério Tavares. As terras que ele tomou, as dívidas que inventou, o dinheiro que roubou de tanta gente. E não só dele, estancieiro. Tem nomes de gente grande aqui, pessoas poderosas. Meu marido foi morto por causa disso. E eles estão nos caçando não só por vingança, mas para que este livro nunca venha à luz. Baltazar pegou o caderno. O toque acidental de suas mãos, por um segundo, fez Clara prender a respiração. Era um gesto de entrega total, de sua vida e de seus filhos. Ela o havia entregado tudo, o destino deles agora em suas mãos. O estancieiro abriu o livro, as páginas amareladas cheias de caligrafia miúda. Ele passou os olhos pelos nomes, pelos números, pelas datas. A cada linha, a feição de Baltazar se endurecia, a mandíbula se apertava. Uma fúria silenciosa tomou conta dele, muito mais profunda do que a que Clara havia visto antes. Era a audácia do coronel, a gravidade da situação, a podridão que se revelava naquelas páginas. Uma bomba-relógio. Ele murmurou a voz rouca, quase um rosnado. Este livro é uma bomba-relógio. Pode explodir e levar muita gente para o inferno. Ele fechou o livro, os olhos escuros fixos em Clara. Aquele olhar que antes a assustava, agora a preenchia com uma estranha sensação de segurança, misturada com o medo do que viria. Ele sentiu a esmagadora responsabilidade de protegê-los, de usar aquele livro como uma arma, não só para salvar Clara e as crianças, mas para fazer justiça. Por um longo momento, o silêncio preencheu o escritório, quebrado apenas pelo crepitar da lamparina. Baltazar, antes tão preso à sua neutralidade, ao seu medo de se envolver, sentiu o peso da escolha. Sua estância, sua vida, e agora aquela mulher corajosa e seus 7 pequenos, que de estranhos haviam se tornado sua nova família. Não havia mais como recuar. O muro de sua solidão havia ruído de vez. Ele se levantou, à altura de seu corpo projetando uma sombra imponente sobre Clara. A voz, quando finalmente falou, era firme, carregada de uma nova e inabalável determinação. Não se preocupe, Prenda Clara. Este livro não vai cair nas mãos do coronel. E ele não vai tocar em nenhum de vocês. Minha estância não será mais neutra. Minha vida agora é a de vocês. Ele guardou o livro com um gesto decidido. Eu enfrentarei o coronel Glicério Tavares. Ele vai pagar pelo que fez. E vocês, Prenda Clara, estarão seguros. Eu juro. A promessa de Baltazar, feita ali na penumbra, era um juramento gravado no ar. Clara sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, não de medo, mas de uma esperança que ela havia esquecido que existia. A decisão do estancieiro selava o destino de todos, e o confronto que se aproximava seria mais do que uma batalha por terras ou dinheiro. Seria uma luta pela vida, pela justiça e por uma família que acabara de nascer no coração da pampa. Clara observava Baltazar. O livro em suas mãos parecia ter acendido um fogo novo no estancieiro. Não era mais o homem distante, dividido entre o dever e o medo. Agora, havia uma determinação férrea em seus olhos, uma força que ela nunca vira antes. Ele agia com uma pressa controlada, mas visível, como alguém que sabe que o tempo é curto. Seus passos eram firmes, suas ordens claras. Ele reuniu os peões mais leais, homens rudes e acostumados à lida do campo, mas que agora o ouviam com atenção redobrada. Baltazar explicava, apontava, distribuía tarefas, reforçavam as cercas, revisavam as armas, preparavam os cavalos. A estância, antes um lugar de trabalho pacato, começava a se transformar em uma fortaleza. Clara via os homens correndo de um lado para o outro, o cheiro de suor e pólvora misturando-se no ar. A tempestade estava vindo e Baltazar se preparava para enfrentá-la de peito aberto. Ela sentia o medo, sim, o medo da batalha, da violência. Mas ao ver Baltazar se mover com tanta certeza, uma nova sensação se misturava em seu peito,
a certeza de que ele lutaria por eles. Ele estava se preparando para a guerra, não só para proteger sua terra, mas para proteger a ela e aos seus filhos. Aquele homem, que um dia foi um estranho, agora era o escudo de sua família. No fim da tarde, quando o sol tingia a pampa de vermelho e os preparativos estavam quase prontos, Baltazar procurou Clara. Ele a encontrou perto do galpão, onde as crianças brincavam sob o olhar atento da menina mais velha. Ele se aproximou em silêncio, e Clara sentiu seu coração acelerar. Havia algo diferente no ar, uma quietude que anunciava uma conversa importante. "Prenda, Clara", ele começou, a voz um pouco mais suave do que o normal, mas ainda grave. Ele olhava para o horizonte, para o sol que se punha. "Eu preciso lhe dizer algo." Clara o fitou, os olhos atentos, sentindo a tensão em cada palavra não dita. "Quando eu perdi minha esposa, na guerra..." A voz dele falhou por um instante, e Clara percebeu a dor que ele tentava esconder. "Eu jurei que nunca mais sentiria isso, nunca mais colocaria alguém em perigo, nunca mais amaria alguém que eu pudesse perder. O medo de falhar, de não conseguir proteger, esse medo me corroeu por anos." Ele se virou para ela, os olhos escuros buscando os dela, um olhar que revelava toda a sua vulnerabilidade, toda a sua dor. Clara sentiu a garganta apertar, a respiração suspensa. "Mas agora com vocês aqui, com este livro, eu não posso mais fugir. O medo ainda está aqui, Clara. O medo de falhar de novo, o medo de não conseguir protegê-los." A confissão de Baltazar atingiu Clara no fundo da alma. Ela viu o homem por trás do estancieiro, o coração ferido, a alma marcada pela perda. Aquele medo tão humano, tão real, era o mesmo que a acompanhava. Clara, com os olhos marejados, deu um passo em direção a ele. A proximidade era quase elétrica. Os corpos, mesmo sem se tocarem, sentiam a presença um do outro. "O senhor já nos protegeu, estancieiro." A voz dela saiu suave, mas firme. "O senhor salvou meu filho. O senhor nos deu um teto, comida. Correu atrás do remédio quando ninguém mais faria. O senhor não falhou." Ela estendeu a mão, e Baltazar, quase sem pensar, pegou-a. O toque foi um arrepio que percorreu o corpo de Clara, uma corrente de calor que se espalhou por suas veias. A palma da mão dele era áspera, calejada pelo trabalho, mas o toque era delicado, cheio de uma emoção contida. "Não precisa carregar esse peso sozinho", ela continuou, os olhos fixos nos dele. "Nós somos mais fortes juntos. Eu estou aqui." E então, sem pensar, Clara se jogou nos braços dele. Não foi um abraço de pavor, mas de entrega, de amor que havia nascido no meio da tormenta. Baltazar, surpreso, demorou um segundo, mas logo a apertou contra si, o corpo dela se encaixando perfeitamente no dele. O cheiro de terra, couro e fumo dele a envolveu, e Clara sentiu-se finalmente segura, como se tivesse encontrado o seu porto. A respiração dela se misturou à dele, e por um instante, o mundo lá fora, com seus perigos e suas guerras, desapareceu. Ele a segurou firme, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Juntos", ele murmurou a voz abafada nos cabelos dela. "Juntos." O momento de paz foi curto, o sol já havia se escondido completamente, e a escuridão cobria a estância quando um peão, ofegante e coberto de poeira, apareceu correndo. "Estancieiro!" ele gritou, a voz cheia de pavor. "O coronel Glicério, ele está vindo, com muitos homens. Já passaram pela Ponte Velha. Estão a caminho." A notícia caiu como um raio. Baltazar e Clara se separaram, os olhos fixos um no outro. A promessa de amor e proteção feita no abraço se transformou em uma certeza de batalha. A estância Boa Travessia estava em alerta máximo. A tempestade não era mais uma ameaça distante. Ela estava na porta. A notícia caiu pesada sobre a estância Boa Travessia, gelando o ar mais que a noite da pampa. "O coronel Glicério está vindo." As palavras ecoaram, transformando os preparativos apressados em uma corrida desesperada contra o tempo. Clara sentiu um calafrio na espinha, um frio que vinha da certeza de que o momento mais temido havia chegado.
Ela apertou as crianças contra si, escondendo-os no local mais seguro que Baltazar havia preparado. Um pequeno porão sob o galpão de alimentos, escuro e apertado, mas agora seu único refúgio. Lá de dentro, ela ouvia o burburinho da estância, os passos apressados dos peões, o ranger dos portões sendo reforçados. O cheiro de pólvora, que Baltazar havia mandado trazer para as velhas espingardas, misturava-se ao cheiro de terra. Seu coração batia descompassado, um tambor de medo no peito. Ela tentava acalmar os pequenos, sussurrando palavras de coragem que ela mesma mal acreditava. João, o caçula, agarrava-se à sua saia, os olhos grandes e cheios de lágrimas, sem entender o que estava acontecendo lá fora. Então, um silêncio diferente, pesado, que anunciava a chegada. Clara prendeu a respiração, e as crianças a imitaram, miúdas e apavoradas. Pela fresta mínima de uma tábua, ela pôde ver a poeira levantar no horizonte, a nuvem escura que trazia a destruição. Cavalos, muitos cavalos, e à frente de todos, montado em um alazão escuro, vinha o coronel Glicério Tavares. Imponente, cruel, com um sorriso de satisfação nos lábios, como um lobo que finalmente encontra sua presa. Ele parou a poucos metros da entrada da estância, cercado por uma horda de jagunços armados até os dentes. A voz do coronel, grossa e cheia de autoridade, ecoou pela pampa, fazendo Clara encolher-se ainda mais. Estancieiro Baltazar Pires, sei que esconde a mulher e as crianças que me devem. Entregue-os e o que eles roubaram, e talvez possamos evitar um derramamento de sangue desnecessário. Clara sentiu o chão tremer. O coronel sabia. Sabia dela, das crianças e do livro. O medo a dominou, mas a voz de Baltazar, firme e inabalável, a trouxe de volta. Ele estava lá, em pé, na frente da estância, sozinho contra tantos homens. Seu corpo, grande e forte, parecia uma muralha. Coronel Glicério! A voz de Baltazar cortou o ar, sem vacilar. Em minhas terras quem manda sou eu. Não escondo ninguém e não devo satisfações a vossa senhoria. E se há dívidas, não são minhas. Não há nada aqui que lhe pertença. O confronto era direto. A tensão tão densa que Clara sentiu que podia tocá-la. Os homens de Baltazar, os peões leais, estavam espalhados, escondidos, prontos para a batalha. Mas a diferença de números era assustadora. Baltazar, com sua postura ereta, desafiava a autoridade daquele homem poderoso. E Clara sentiu uma pontada de orgulho misturada com o pavor. Ele não era apenas seu protetor, ele era um homem de honra, lutando por aquilo que acreditava. O coronel Glicério soltou uma risada seca e cruel, que fez os pelos de Clara se arrepiarem. Ah, estancieiro, então quer brincar de herói? Pois bem, já que não quer facilitar, teremos que tomar a força. Ele fez um gesto com a mão e a ordem foi dada. Invadam a estância, peguem a mulher e o livro, e quem resistir, que pague com a vida. Gritos, tiros, o barulho de cascos de cavalos invadindo o pátio. O caos irrompeu lá fora, um inferno de barulho e violência. Clara ouviu o som de vidros quebrando, de madeira estalando, de gritos de homens. O cheiro de pólvora se intensificou, invadindo até mesmo o porão. As crianças apavoradas choravam alto, agarrando-se a ela com toda a força. Clara sentiu um nó na garganta, mas não podia se desesperar. Ela era a mãe, o porto seguro daqueles pequenos. Silêncio, meus filhos! Silêncio! Ela sussurrava, apertando-os contra si, cobrindo seus ouvidos com as mãos. A mamãe está aqui. O estancieiro está lá fora, nos protegendo. Ele vai dar um jeito. Ele vai nos salvar. As palavras eram para eles, mas também para si mesma. Ela fechou os olhos, a imagem de Baltazar em sua mente. Ele estava lá fora, enfrentando o perigo, lutando por eles. E, em meio ao caos e ao medo, Clara sentiu uma força nova, uma coragem que vinha de seu amor por seus filhos e da fé naquele homem que, mesmo com seus próprios fantasmas, estava ali, defendendo-os com unhas e dentes. A estância estava invadida, sim, mas a esperança ainda não havia morrido. A batalha apenas começava. O inferno irrompera lá fora, um clamor de tiros e gritos que ecoava pela estância, invadindo o pequeno porão
onde Clara e as crianças se amontoavam. O cheiro de pólvora queimada e o pó da pampa se misturavam no ar, sufocando-a. As crianças choravam, os corpos miúdos tremendo de pavor, e Clara as apertava contra si, sussurrando rezas e palavras de conforto que ela mesma mal conseguia ouvir em meio ao caos. Lá fora, Baltazar Pires lutava. Clara ouvia sua voz, grave e cheia de comando, orientando os peões. Ouviu o som de sua faca, o baque de corpos caindo, e soube que ele estava lutando como um leão. Uma ferocidade que ela nunca imaginou nele se revelava em cada golpe, em cada brado. Ele estava lá de pé, entre ela e a morte, superando o medo que tanto o corroía. Clara sentiu uma pontada de orgulho rasgar o pavor em seu peito. Ele não estava falhando. Ele estava lutando por eles, por ela, por seus filhos, com uma bravura que a fazia prender a respiração. O barulho da luta se intensificou, concentrando-se em um ponto. Clara ouviu a voz furiosa do coronel Glicério Tavares, depois a de Baltazar, mais forte, mais desafiadora. O duelo. O coração de Clara bateu descompassado. Ela imaginou os dois homens, um cego pela ganância, o outro impulsionado por um amor recém-descoberto, enfrentando-se com a vida e a morte como testemunhas. O coronel queria o livro, e Clara sabia que era a única coisa que poderia virar o jogo. Com uma decisão que vinha do fundo de sua alma de mãe, Clara desenterrou o livro de contas de seu esconderijo. Aquele caderno, que antes era seu fardo, agora era sua arma. Ela não podia mais ficar escondida. Se Baltazar estava lutando por eles, ela precisava lutar também. Esperou um momento de silêncio na batalha, um instante antes que a fúria recomeçasse. Com o livro apertado contra o peito, Clara abriu a porta do porão. A luz forte do sol, misturada à fumaça e à poeira, fez seus olhos arderem. Lá fora, o pátio da estância era um campo de batalha. Homens caídos, armas espalhadas. E no centro, Baltazar e o coronel Glicério se enfrentavam. O estancieiro, com o rosto sujo de terra e um corte no braço, lutava com a força de um touro. Glicério, com um sorriso cruel, tentava desarmá-lo, os olhos fixos em algo que Baltazar protegia com o corpo. Clara sentiu um arrepio. Ela correu, o livro em suas mãos, e gritou com toda a força que tinha. Coronel Glicério, não é aqui que o senhor vai encontrar o que procura. Não é com a força que o senhor vai ter isso. A voz dela, aguda em meio ao caos, fez Glicério desviar o olhar por um segundo que foi o suficiente. Baltazar, com uma agilidade que vinha da pura fúria e da surpresa da presença de Clara, aproveitou a brecha. Com um movimento rápido, desarmou o coronel, a faca do vilão voando longe. Glicério tentou reagir, mas os peões de Baltazar, que haviam se reerguido, o cercaram, apontando suas garruchas. O coronel Glicério Tavares, antes tão imponente, agora estava desarmado, humilhado, com a raiva queimando em seus olhos. Seu olhar, que varreu Clara, e depois o livro em suas mãos, mostrou que ele havia perdido. A estância, embora marcada pela batalha, estava segura. Os jagunços restantes, vendo seu chefe derrotado, jogaram as armas e se renderam. Baltazar, exausto e ferido, mas de pé, olhou para Clara. Ela correu até ele, o livro caindo de suas mãos. Ignorando o caos ao redor, as feridas, a poeira, Clara se jogou nos braços do estancieiro. Seu corpo se encaixou perfeitamente no dele, e o abraço foi um alívio tão grande que a fez chorar. Ele a apertou contra si, o cheiro de suor, fumo e sangue dele a envolvendo. A respiração dela se misturava à dele, e por um instante o mundo parou. Os olhos de Baltazar, antes cheios de dor e medo, agora brilhavam com um amor que ela podia sentir em cada fibra de seu ser. Um amor nascido na adversidade, selado na batalha e na coragem de uma mãe. As palavras não eram necessárias. O olhar, o toque, o alívio de estarem juntos, vivos, era tudo o que importava. O destino de Clara, de Baltazar e daquela família inesperada estava selado. Eles haviam vencido. A poeira da batalha demorou a baixar na estância Boa Travessia, mas quando finalmente cedeu, trouxe consigo um silêncio diferente, um silêncio de alívio. O coronel Glicério Tavares,
aquele que tanto mal havia semeado e tanta dor causara, foi levado para longe, seu poder desfeito como castelo de areia, com a verdade exposta nas páginas do livro de contas. A ameaça, que por tanto tempo pairou como uma nuvem escura, finalmente se dissipou, levando consigo o medo que Clara carregava no peito. Clara sentia o corpo exausto, mas a alma leve. As crianças, ainda assustadas, mas seguras, começavam a voltar à sua rotina, o choro dando lugar a risadas miúdas, mas seu olhar buscava Baltazar. Ele caminhava pelo pátio, dando ordens aos peões para arrumarem o que a batalha havia desfeito. Tinha ferimentos leves, um corte no braço, o rosto sujo, mas em seus olhos Clara via algo novo. Aquele peso, aquela sombra de medo que o acompanhara por tanto tempo, tinha desaparecido. Baltazar não era mais o homem corroído pela culpa e pelo temor de falhar. Ele havia lutado, protegido e vencido. Ele se redimira, não apenas aos olhos de Clara, mas aos seus próprios. Acreditava de novo em sua capacidade de amar e de proteger, sem medo de se perder. Ela se aproximou dele devagar, o coração batendo com uma nova melodia. Ele se virou ao sentir a presença dela, e os olhares se encontraram. Não havia mais a tensão do perigo, nem a desconfiança do início. Apenas a verdade de dois corações que haviam se encontrado em meio à tempestade. "O senhor..." Clara começou, a voz embargada pela emoção. Baltazar estendeu a mão, e Clara a pegou. O toque era firme, quente, carregado de tudo o que as palavras não podiam dizer. "Nós vencemos, prenda Clara." A voz dele saiu rouca, mas com uma doçura que ela nunca tinha ouvido. "Estamos seguros. Vocês estão seguros." Clara sentiu as lágrimas brotarem. O medo de homens poderosos que a havia assombrado por toda a vida se desfez na frente daquele homem que era poderoso. Sim, mas com uma força que vinha do amor e da honra. Ele não a controlava. Ele a protegia. Não a diminuía. Ele a elevava. Baltazar a puxou para perto, e Clara não hesitou. Seu corpo se aninhou ao dele, um abraço que selava mais que um destino. Era a entrega de duas almas, o reconhecimento de uma parceria que nasceu na adversidade e floresceu em um amor profundo e inesperado. O cheiro de terra e fumo dele a envolveu, e Clara sentiu-se em casa, finalmente. Eu amo o senhor, Baltazar." Ela sussurrou, a voz abafada em seu peito. Ele a apertou ainda mais, o coração batendo forte contra o dela. "E eu a amo, Clara. Mais do que imaginei que poderia amar novamente." O amor, antes contido e silencioso, transbordava entre eles. A estância, que antes era um lugar de solidão para Baltazar, agora pulsava com uma vida que ele nunca sonhou. As crianças, que antes o olhavam com curiosidade e um pouco de medo, agora corriam para ele, o chamando de tio Baltazar, ou em momentos de mais intimidade, pai. O pequeno João, já recuperado, agarrava-se às suas pernas e Baltazar o pegava no colo, um sorriso leve iluminando seu rosto. A menina do meio, a esperta, contava-lhe suas aventuras do dia, e o mais velho, que antes o encarava com desconfiança, agora o ajudava nas tarefas, com um respeito que vinha do coração. Clara observava tudo, o peito cheio de uma alegria que parecia não ter fim. A estância Boa Travessia, entre os campos abertos de Quaraí, não era mais apenas o lar de um estancieiro solitário. Era o lar de uma família grande e unida, construída na coragem, na proteção e no amor que o destino havia tecido em meio à poeira da pampa. O sol, ao se pôr, pintava o céu de vermelho e dourado, e Clara sentia que, para eles, um novo horizonte, cheio de esperança e carinho, acabava de nascer. Meses se transformaram em anos nos campos de Quaraí, e a poeira da Guerra dos Farrapos, que um dia cobriu a pampa com a sombra da dor, finalmente assentou. A paz de Poncho Verde havia chegado, trazendo consigo um novo tempo de esperança e reconstrução para todo o Rio Grande. Na estância Boa Travessia, o futuro, que antes parecia incerto, florescia como a flor do campo após a chuva. Clara Monteiro, agora Dona Clara Pires, caminhava pelo pátio da estância com um sorriso nos lábios e a alma leve. O vestido simples de algodão balançava com o vento suave, e em seus braços,
um pequeno embrulho se aninhava. Uma menina, fruto de seu amor com Baltazar, que dormia tranquila, alheia ao mundo. A estância, antes um lugar de passagem e de medo, havia se tornado seu lar verdadeiro, pulsando com a vida de uma família que o destino havia unido. Baltazar, seu estancieiro, era um homem diferente. O peso que antes curvava seus ombros havia sumido, e o sorriso, que antes era raro, agora iluminava seu rosto com frequência. Seus olhos, que um dia foram marcados pela solidão e pelo medo de falhar, agora brilhavam com a alegria de quem encontrou um novo propósito. Ele estava no curral ensinando o filho mais velho de Clara, o rapazinho que antes o encarava com desconfiança, a apartar o gado. O menino, que um dia se via sozinho na responsabilidade de sua família, agora tinha Baltazar como seu guia, seu pai. Os outros filhos de Clara corriam pelo campo, misturados aos peões, suas risadas ecoando pelo ar. O pequeno João, já um garoto esperto, ajudava a recolher os ovos, e a menina do meio, sempre curiosa, acompanhava Dona Clara na cozinha, aprendendo os segredos das receitas da pampa. A estância, sob a gestão conjunta de Baltazar e Clara, prosperava. As terras eram bem cuidadas, o gado era forte, e a fartura era uma bênção que eles agradeciam a cada dia. Baltazar confiava em Clara não só como esposa, mas como parceira, valorizando sua inteligência e sua força na administração da casa e da estância. O tema da proteção, que os havia unido em meio ao perigo, estava plenamente realizado. Clara, a viúva assustada que fugia da crueldade, havia encontrado não só segurança, mas um amor que a enraizou e a fez florescer. Baltazar, o homem marcado pela perda e pelo temor de não conseguir proteger, havia superado seus fantasmas, encontrando redenção e um novo sentido para sua vida na vastidão daquela família inesperada. Ele havia provado a si mesmo e a ela que a coragem de amar era mais forte que qualquer medo. Ao entardecer, quando o sol tingia o horizonte de Quaraí com tons de ouro e violeta, Baltazar e Clara se sentavam na varanda da casa, observando seus filhos brincarem. A menina pequena, no colo de Clara, soltava um murmúrio de contentamento. Baltazar, com um braço envolto nos ombros de sua esposa e a mão dela na sua, sentia a paz que antes parecia inatingível. O vento da pampa, que um dia soprou canções de guerra e solidão, agora sussurrava histórias de coragem, de amor e de um futuro promissor. A estância Boa Travessia era mais do que um pedaço de terra. Era o legado de uma família que, contra todas as adversidades, havia encontrado seu lugar no mundo, enraizada na força da pampa e no amor que tudo supera. E para Clara, ali, nos braços de Baltazar, com seus filhos por perto, ela sabia que havia encontrado seu paraíso. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.